Menino de chinelos furados entra no banco pedindo para ver o saldo. Gerente ri, zomba, quer expulsá-lo. Até os números na tela fazerem ele cair de joelhos e implorar perdão pelo que tinha acabado de fazer. O garoto empurrou a porta de vidro do Banco Metropolitano usando as duas mãos. Seus chinelos de borracha fizeram barulho no piso de mármore. Um som que ecoou pelo saguão elegante como um aviso. Miguel tinha 12 anos, cabelo despenteado pelo vento e uma camiseta com furos que já foi branca um dia. No bolso da bermuda surrada, guardava um cartão bancário todo amassado como se fosse um tesouro. O ar-condicionado gelado bateu no rosto dele, trazendo aquele cheiro de banco novo misturado com o perfume caro dos clientes. Era terça-feira de manhã, movimento fraco, apenas algumas pessoas esperando nas poltronas de couro. Todas vestidas como se estivessem indo para uma festa importante. A primeira a notar Miguel foi Dona Cristina, esposa de deputado, que estava esperando ser atendida no setor VIP. Ela olhou o menino de cima a baixo, fez cara de nojo e murmurou para a amiga do lado: "Que absurdo! Agora qualquer criança entra aqui como se fosse a casa dela." A amiga Dona Fernanda concordou baixinho. Deve ser filho de alguma faxineira. Perdeu a mãe e veio procurar aqui. Miguel ouviu tudo, mas fingiu que não. Estava acostumado. Caminhou até o balcão de atendimento, onde Ricardo Moraes, gerente de contas especiais, conversava com Letícia, funcionária do caixa. Os dois usavam roupas que custavam mais que um salário mínimo e tinham aquele ar de superioridade que só quem trabalha com dinheiro dos outros consegue ter. "Com licença", Miguel disse educadamente, apoiando as mãos no balcão alto demais para sua altura. "Queria falar com alguém sobre minha conta." Ricardo parou de conversar e olhou para baixo, como se estivesse vendo um inseto falante. Deu uma risadinha e cutucou Letícia com o cotovelo. "Olha só quem apareceu. Deve estar perdido." "Não estou perdido não, senhor." Miguel respondeu com aquela serenidade que só criança inocente tem. "Preciso ver o saldo da minha conta, por favor." Agora a risada foi geral. Letícia cobriu a boca para não gargalhar alto demais, mas não conseguiu segurar completamente. "Conta? Que conta, meu bem? Você tem quantos anos?" 12. 12 anos e já tem conta no banco?" Ricardo zombou, olhando ao redor para ver se outros clientes estavam prestando atenção. "E o que vai fazer com o dinheiro? Comprar pirulito?" A piada arrancou risos dos clientes próximos. Dona Cristina balançou a cabeça com reprovação. Essa geração não tem limite mesmo. Criança querendo brincar de adulto. Miguel respirou fundo e tirou do bolso o cartão bancário todo amassado, com a tinta meio apagada de tanto ser dobrado e desdobrado. "Tenho cartão. Só quero saber quanto tem na conta." Ricardo pegou o cartão como se fosse pegar lixo, fazendo cara de nojo. "Isso aqui tá mais velho que minha avó." "Onde você achou?" "No lixo?" "Não achei. É meu." "Seu?" Letícia gargalhou mais alto. "E quem abriu conta para você? O Papai Noel?" Os outros funcionários começaram a se aproximar para ver o que estava acontecendo. Wilson, o segurança, veio caminhando devagar, já desconfiando que teria que remover o menino do banco. Tinha 50 anos, barriga de cerveja e cara de quem não tinha paciência para brincadeira de criança. "Qual é o problema aqui?" Wilson perguntou, cruzando os braços e olhando Miguel de cima a baixo. "Nenhum problema", Ricardo respondeu, ainda segurando o cartão com nojo. "Só uma criança que tá fantasiando que tem conta no banco. Deve ter pego esse cartão em algum lugar." "Eu não peguei", Miguel insistiu, mantendo a voz calma. "É meu cartão. Só quero ver o saldo." Wilson deu uma risada grossa. "Garoto, para de brincadeira. Esse lugar aqui não é praça de recreação. Vai brincar lá fora." "Não estou brincando. Tenho documento também." Miguel tirou do outro bolso um documento todo dobrado e meio rasgado nas pontas. Parecia que tinha passado por uma máquina de lavar roupa. Ricardo pegou com a ponta dos dedos, como se pudesse pegar alguma doença. "CPF de menor." "Isso aqui nem vale", Ricardo murmurou, fingindo que estava lendo. "Criança não pode ter conta sozinha. Cadê seus pais?" "Não tenho pais." A resposta saiu tão simples e direta que por um segundo o saguão ficou em silêncio. Mas a crueldade humana é mais forte que a compaixão às vezes. "Ah, entendi."
Letícia disse com ironia venenosa. Quer dizer que você é órfão e milionário ao mesmo tempo? Que história é essa? Não falei que sou milionário. Então para que quer ver o saldo? Para saber que tem R$0? Talvez tenha alguma coisa. Ricardo olhou para Wilson e fez um gesto com a cabeça, como quem diz, tira esse moleque daqui. Mas Miguel não se moveu. Ficou parado, olhando diretamente nos olhos do gerente, com uma determinação que não combinava com sua idade. Escuta aqui, garoto, Ricardo disse, perdendo completamente a paciência. Você está atrapalhando o movimento do banco. Isso aqui é lugar sério, para pessoas sérias. Não é parquinho. Eu sou sério. Sério? Ricardo gargalhou. Olha como você está vestido. Parece que saiu do lixão. E quer que eu acredite que tem dinheiro no banco? Dona Cristina se levantou da poltrona e veio até o balcão. Moço, faz o favor de resolver essa situação. Não vim aqui para ver circo. Já estamos resolvendo, Dona Cristina. Ricardo respondeu, querendo impressionar a cliente importante. Depois se virou para Miguel com cara de poucos amigos. Última chance, garoto. Sai por bem ou sai por mal? Miguel olhou ao redor. Via todos os adultos olhando para ele como se fosse um estorvo, um problema a ser resolvido. Mas havia algo nos olhos dele, uma paz estranha, como se soubesse de um segredo que ninguém mais sabia. Senhor Ricardo, Miguel disse calmamente, o senhor pode pelo menos tentar ver se o cartão funciona? Se não funcionar, eu vou embora. Vai perder tempo à toa, Letícia murmurou. É só para ele parar de encher o saco, Ricardo resmungou, pegando o cartão com má vontade. Depois não reclama quando der erro. Ele foi até o computador, ainda fazendo cara de irritação para a plateia. Digitou o número do cartão de qualquer jeito, como se estivesse fazendo um favor gigantesco. Miguel continuou parado no mesmo lugar com as mãos apoiadas no balcão, esperando pacientemente. Qual é o CPF? Ricardo perguntou com desinteresse total. Miguel ditou os números de cor. Ricardo digitou, apertou Enter e ficou esperando a tela carregar com cara de tédio total. Vai dar conta inexistente. Letícia falou alto para todo mundo ouvir. Aposto R$10. Aceito a aposta. Wilson riu. Esse moleque tá inventando história. A tela começou a carregar lentamente. Ricardo tamborilou os dedos no balcão. Letícia arrumava as unhas e os clientes conversavam entre si sobre como crianças de hoje eram mal educadas e sem limites. Miguel apenas esperava, quieto, sereno, como se já soubesse exatamente o que ia aparecer na tela. Ricardo se virou para o computador com aquela preguiça de quem ia fazer algo só para provar que estava certo. Digitou o número do cartão de qualquer jeito, como se estivesse perdendo tempo com brincadeira de criança. A tela ficou carregando devagar, daquele jeito que só computador de banco consegue ser lento. Vai dar erro, Letícia falou para os outros funcionários, já rindo antecipadamente. Aposto que nem existe essa conta. Miguel continuava parado no mesmo lugar, quieto, com as mãos apoiadas no balcão. Parecia que estava esperando algo que só ele sabia que ia acontecer. Tinha uma tranquilidade estranha, como criança que guarda segredo e está ansiosa para revelar. CPF, Ricardo perguntou sem olhar para Miguel, como se estivesse fazendo um favor gigantesco. Miguel ditou os 11 números de cor, sem hesitar nenhum segundo. Ricardo digitou com má vontade, apertou Enter e ficou esperando com cara de tédio total. A tela começou a carregar informações da conta. Pronto, agora é só esperar dar erro e mandar esse moleque embora. Wilson murmurou para Letícia, que concordou balançando a cabeça. Dona Cristina olhava de longe, impaciente. Não acredito que estão perdendo tempo com essa palhaçada. Tenho compromissos importantes. A tela continuava carregando. Ricardo tamborilou os dedos no balcão. Letícia arrumava as unhas e Miguel apenas esperava. De repente, números começaram a aparecer na tela. Ricardo olhou distraído, depois olhou de novo, franzindo a testa. Que diabos? Ele murmurou baixinho, chegando mais perto do monitor. O que foi? Letícia perguntou, notando a mudança na voz dele. Ricardo piscou várias vezes, como se quisesse limpar os olhos. Os números na tela não faziam sentido. Não era possível. Tinha que ser erro do sistema. Letícia, ele chamou com voz estranha. Vem aqui um minutinho. Letícia se aproximou curiosa e olhou para a tela. Quando viu os números, ela engasgou.
Literalmente engasgou e começou a tossir, cobrindo a boca com a mão. Isso está certo? Ela gaguejou, apontando para o monitor com o dedo tremendo. Não sei, Ricardo respondeu, suando frio. Deve ser erro do sistema. Não é possível. Miguel, que continuava parado do outro lado do balcão, perguntou inocentemente. Deu para ver o saldo? Posso sacar R$1.000? A pergunta caiu como bomba no silêncio que tinha se formado. Ricardo olhou para Miguel como se estivesse vendo um fantasma. R$1.000? O garoto estava falando de R$1.000 como se fosse troco de pão? Wilson! Ricardo chamou o segurança com voz nervosa. Vem aqui, por favor. Wilson se aproximou desconfiado. Que foi? O moleque está dando trabalho? Olha isso aqui. Ricardo sussurrou, apontando para a tela. Wilson olhou e seus olhos se arregalaram como pratos. Ele ficou parado por uns 10 segundos, processando o que estava vendo. Depois olhou para Miguel, depois para a tela, depois para Miguel de novo. Tem certeza que digitou o CPF certo? Wilson perguntou com voz rouca. Digitei, Ricardo confirmou, conferindo os números mais uma vez. É isso mesmo. Outros funcionários começaram a perceber que alguma coisa estranha estava acontecendo. Marisa, do setor de empréstimos, se aproximou curiosa. Quando viu a tela, ela deixou cair a caneta que estava segurando. Meu Deus do céu, ela sussurrou. Isso é real? Não pode ser, Letícia murmurou, passando a mão na testa. Criança de 12 anos não tem esse tipo de... Não é possível. Miguel continuava ali, sereno, como se toda aquela confusão fosse normal. Então, posso sacar? A pergunta fez Ricardo voltar à realidade. Ele olhou para o menino de roupas surradas e chinelos furados, depois para a tela do computador, tentando encaixar as peças de um quebra-cabeça impossível. Espera aí, Ricardo disse, a voz tremendo ligeiramente. Preciso chamar o gerente geral. Por quê? Miguel perguntou, genuinamente curioso. Ricardo não conseguiu responder. Como explicar para uma criança que o saldo na tela estava mostrando números que a maioria dos adultos jamais veria na vida inteira? Como explicar que aquele cartão amassado dava acesso a uma quantia que fazia alguns clientes VIP parecerem pobres? Maurício! Ricardo gritou para o fundo do banco. Maurício, vem aqui urgente! Maurício Silva, gerente geral do banco, estava na sala dele assinando papéis. Homem de 55 anos, cabelo grisalho, terno impecável e 25 anos de experiência bancária. Quando ouviu o grito desesperado do Ricardo, veio caminhando rápido. Que confusão é essa? Maurício perguntou, ajeitando a gravata. Dá para ouvir vocês lá na minha sala. Maurício, olha isso, Ricardo disse, apontando para a tela. Confere se está certo, por favor. Maurício se aproximou do computador com cara de quem ia resolver um problema simples. Olhou para a tela e sua expressão mudou completamente. As sobrancelhas subiram, a boca abriu ligeiramente e ele ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Esse é o cartão dele? Maurício perguntou, apontando para Miguel sem tirar os olhos da tela. É, Ricardo confirmou. E o CPF confere? Confere. Maurício olhou para Miguel pela primeira vez desde que chegou. Viu um menino de 12 anos, roupas simples, chinelos gastos, cabelo despenteado. Depois olhou para a tela de novo. Os números continuavam lá, reais, impossíveis de negar. Filho, Maurício disse, a voz completamente diferente de antes. Você pode me explicar como... Mas não terminou a pergunta. Como perguntar para uma criança de onde veio uma fortuna daquele tamanho? Como uma situação tão absurda tinha virado realidade? Miguel sorriu pela primeira vez desde que entrou no banco. Um sorriso doce, inocente, que contrastava completamente com a tensão que tomou conta do ambiente. Posso contar a história toda, Miguel disse calmamente. Mas é meio longa. Vocês têm tempo? Maurício puxou uma cadeira para Miguel se sentar. Algo que jamais tinha feito para nenhuma criança em 25 anos de banco. O gesto não passou despercebido pelos funcionários, que se entreolharam surpresos. Ricardo ainda estava olhando para a tela do computador, como se os números fossem desaparecer a qualquer momento. Filho, Maurício disse, ajustando a gravata nervosamente. Antes de você contar sua história, preciso te fazer uma pergunta muito séria. Esse dinheiro é legal? Miguel sorriu daquele jeito inocente que só criança consegue sorrir. Claro que é legal, senhor.
Meu vovô Takeshi sempre dizia que dinheiro sujo não traz felicidade. Vovô Takeshi? Letícia perguntou curiosa. Não era meu vovô de sangue, Miguel explicou, balançando as pernas na cadeira alta. Mas cuidou de mim como se fosse neto dele de verdade. Melhor que muito pai por aí. Ricardo se aproximou devagar, ainda processando a situação. Miguel, desculpa perguntar, mas como uma criança da sua idade tem acesso a uma conta com esse valor? É uma história meio longa, Miguel respondeu, olhando ao redor para todos os adultos que o cercavam. Vocês querem mesmo ouvir? Queremos, todos disseram quase ao mesmo tempo. Miguel respirou fundo e começou. Eu morava na rua desde pequeno. Não lembro direito dos meus pais. Só sei que um dia eles não estavam mais comigo. Vivia pedindo comida nos semáforos, dormindo embaixo de viaduto, catando lixo para vender. O silêncio no banco foi total. Dona Cristina, que estava ouvindo de longe, se aproximou discretamente. Outros clientes pararam de fazer suas coisas para escutar. Um dia eu estava mexendo no lixo atrás de um prédio comercial, Miguel continuou, procurando alguma coisa para comer. Estava chovendo muito, eu estava com frio, e tinha sido um dia que ninguém tinha dado nada para mim. Letícia sentiu os olhos marejarem. Imaginar aquele menino sozinho na chuva mexendo no lixo estava partindo o coração dela. Foi aí que apareceu o Sr. Takeshi, Miguel disse, e sua voz ficou mais doce. Ele estava saindo da empresa dele e me viu ali. Era um senhor japonês, cabelo todo branquinho, óculos pequenos, sempre muito elegante. E ele te levou para casa? Wilson perguntou, genuinamente interessado. Não na primeira vez. Miguel sorriu. Ele me deu um prato de comida quentinha e falou em japonês. Menino, você tem os mesmos olhos do meu neto que partiu para longe. Eu não entendi nada, mas senti que ele era bom. Maurício estava prestando atenção em cada palavra. E depois, nos dias seguintes, ele sempre passava por lá e trazia comida. Sempre falava a mesma coisa em japonês. Até que um dia ele me levou para a casa dele. Uma casa enorme, cheia de plantas, com um jardim japonês lindíssimo. Como era morar com ele? Marisa perguntou, secando uma lágrima que tinha escapado. O vovô Takeshi era incrível, Miguel disse, os olhos brilhando de felicidade. Ele me ensinou a ler, a escrever, a falar japonês. Dizia que educação era a única coisa que ninguém podia roubar de mim. Me levava na empresa dele todo dia. Que empresa? Ricardo perguntou. Tech Vision Solutions, Miguel respondeu. O vovô Takeshi criou uma empresa de tecnologia que desenvolve aplicativos e sistemas para bancos do mundo inteiro. A informação caiu como uma bomba. Maurício conhecia a Tech Vision. Era uma das maiores empresas de tecnologia financeira do país. Takeshi Yamamoto era lenda no mercado tecnológico. Você está falando do Takeshi Yamamoto? Maurício perguntou incrédulo. Sim. Vocês conhecem ele? Conhecer... Todo mundo do setor financeiro conhece o nome dele, Maurício respondeu impressionado. Ele revolucionou a tecnologia bancária no Brasil. Miguel assentiu orgulhoso. Ele me ensinava a programação todo dia. Dizia que eu tinha talento natural para computadores. Com 10 anos eu já estava criando pequenos aplicativos. 10 anos criando aplicativos? Letícia perguntou admirada. O vovô Takeshi falava que idade não importa quando você tem curiosidade e vontade de aprender. Ele criou a primeira empresa dele com 12 anos no Japão, vendendo programas que ele mesmo fazia. Ricardo estava começando a entender a dimensão da história. E o que aconteceu com o Sr. Takeshi? O sorriso de Miguel ficou mais triste. Há alguns meses ele ficou muito doente, uma condição delicada no coração. Os médicos disseram que ele precisava de repouso total. E você cuidou dele? Maurício perguntou, emocionado. Todos os dias. Eu lia para ele. Fazia as comidas japonesas que ele me ensinou, cuidava do jardim. Ele dizia que eu era o neto que nunca teve, que era o maior presente que a vida deu para ele. Dona Cristina estava chorando abertamente agora. A mesma mulher que minutos antes tinha falado mal do menino estava completamente tocada pela história. Antes de partir para longe, Miguel continuou. O vovô Takeshi me chamou no quarto dele. Segurou minha mão e disse em japonês: Miguel, você transformou um velho solitário em um avô feliz. Agora é sua vez de transformar o mundo. E aí?
Wilson perguntou, completamente envolvido na narrativa. Ele me deixou tudo. A empresa, as contas, os investimentos. Mas com uma condição muito especial. Que condição? Todos perguntaram quase ao mesmo tempo. Miguel olhou ao redor para todas aquelas pessoas que minutos antes estavam zombando dele e disse calmamente: eu posso usar o dinheiro, mas só para ajudar outras crianças que passaram pelo que eu passei. Crianças abandonadas, que vivem na rua, que não têm oportunidade. O silêncio foi absoluto. Cada pessoa ali estava processando a dimensão do que tinha acabado de ouvir. Um menino de 12 anos era herdeiro de uma fortuna milionária, mas só podia usar o dinheiro para ajudar outros. Por isso vocês me encontraram vestido assim, Miguel explicou. O vovô Takeshi me ensinou que a melhor forma de conhecer as pessoas é vendo como elas tratam quem parece não ter nada. A frase ecoou pelo banco como um soco no estômago. Ricardo sentiu vergonha subir pelo rosto. Letícia abaixou a cabeça. Wilson engoliu em seco. Todos entenderam que tinham acabado de falhar no teste mais importante das suas vidas. Miguel, Ricardo disse a voz trêmula. Nós, peço desculpas. Peço desculpas por tudo que falamos, por como te tratamos. Não precisa pedir desculpas, Miguel respondeu com aquela sabedoria que não combinava com seus 12 anos. O vovô Takeshi sempre dizia que as pessoas julgam pela aparência porque é mais fácil que conhecer o coração. Vocês só fizeram o que a maioria faz. Mas isso não justifica, Maurício disse visivelmente constrangido. Nós falhamos como pessoas, como profissionais. Miguel se levantou da cadeira e olhou para cada um deles. Sabe o que mais me deixa feliz? É que vocês podem aprender com isso. O vovô Takeshi dizia que toda pessoa merece uma segunda chance de ser melhor. Letícia não conseguiu segurar o choro. Como você consegue ser tão bondoso depois do jeito que tratamos você? Porque o vovô Takeshi me ensinou que guardar raiva no coração é como tomar veneno esperando que a outra pessoa passe mal. Miguel sorriu. E além do mais, eu preciso da ajuda de vocês. Nossa ajuda? Maurício perguntou surpreso. Sim, tenho 12 anos. Não posso fazer tudo sozinho. Preciso de adultos bons, que aprenderam a lição, para me ajudar a cumprir a promessa que fiz para o vovô Takeshi. Que promessa? Ricardo perguntou completamente transformado. Miguel olhou pela janela do banco, onde algumas crianças de rua passavam na calçada, e disse: vou construir o maior centro de educação tecnológica gratuita do país. Um lugar onde crianças abandonadas podem aprender programação, robótica, criar aplicativos e ter uma profissão de verdade. A declaração deixou todo mundo sem palavras. Uma criança de 12 anos falando sobre construir um centro educacional, como se estivesse falando sobre brincar no parque. E tem mais, Miguel disse, virando-se de novo para eles. O nome do centro vai ser Instituto Takeshi Yamamoto. Para que o nome do meu vovô viva para sempre, ajudando crianças pelo resto da eternidade. Nesse momento, algo mágico aconteceu no Banco Metropolitano. Pessoas que tinham julgado pela aparência, que tinham sido cruéis e preconceituosas, sentiram seus corações se transformarem completamente. A lição que o pequeno Miguel acabara de dar valia mais que todos os cursos de humanidade do mundo. E enquanto ele falava sobre seus sonhos e planos, todos ali entenderam que tinham acabado de conhecer uma das pessoas mais especiais que já pisariam naquele lugar. Maurício estava olhando para Miguel como se estivesse vendo um anjo. Como uma criança de 12 anos podia ter tanta sabedoria? Como podia perdoar com tanta facilidade pessoas que tinham sido tão cruéis com ele? Mas o que Maurício não sabia é que a lição ainda não tinha terminado. Miguel, Maurício disse, ainda processando tudo que tinha ouvido. Você falou que precisa da nossa ajuda. O que exatamente você tem em mente? Miguel sorriu daquele jeito inocente. Mas havia algo nos olhos dele. Uma profundidade que não combinava com sua idade. Antes de falar sobre isso, preciso confessar uma coisa para vocês. O quê? Ricardo perguntou curioso. Eu não vim aqui só para sacar dinheiro, Miguel disse calmamente. Vim aqui para fazer um teste. O silêncio que desceu sobre o banco foi diferente de todos os outros. Era um silêncio carregado de tensão, como se todos pressentissem que iam ouvir algo que mudaria suas vidas para sempre. Que tipo de teste?
Letícia perguntou, a voz quase sussurrando. Miguel se levantou da cadeira e caminhou até a janela, olhando para a rua. O vovô Takeshi me ensinou que antes de ajudar alguém, você precisa saber se essa pessoa tem coração bom, se ela é capaz de mudar quando descobre que estava errada. E como você faz isso? Wilson perguntou, intrigado. Miguel se virou para eles, e pela primeira vez desde que entrou no banco, sua expressão era completamente séria. Você se disfarça de pobre e vê como as pessoas te tratam. É o teste mais antigo do mundo, mas funciona sempre. As palavras caíram como tijoladas na cabeça de cada um. Ricardo sentiu o sangue gelar nas veias. Letícia cobriu o rosto com as mãos. Maurício fechou os olhos, percebendo a dimensão do que tinha acontecido. Você veio aqui propositalmente vestido assim? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Sim, Miguel confirmou. O vovô Takeshi fazia isso sempre. Dizia que é impossível conhecer o caráter de uma pessoa quando ela sabe que você tem dinheiro. Todo mundo é gentil com o rico. A verdade aparece quando você parece não ter nada. Dona Cristina, que ainda estava ali ouvindo, sentou numa cadeira porque as pernas ficaram fracas. Ela lembrou de cada palavra cruel que tinha dito, de cada olhar de nojo que tinha dado para o menino. Então você sabia que isso ia acontecer? Maurício perguntou constrangido. Sabia que ia ser humilhado, sim. Sempre acontece. As pessoas julgam pela roupa, pelo sapato, pelo jeito que você fala. É automático, Miguel explicou com uma tristeza que não deveria existir numa criança de 12 anos. E mesmo sabendo disso, você continua fazendo esses testes? Letícia perguntou emocionada. Tenho que fazer. O vovô Takeshi deixou muito dinheiro para mim, mas também deixou uma responsabilidade enorme. Não posso entregar esse dinheiro para qualquer pessoa. Preciso ter certeza de que vou trabalhar com gente boa. Ricardo se aproximou de Miguel, os olhos cheios de lágrimas. Miguel, nós falhamos no seu teste. Falhamos feio. Como você pode ainda querer nossa ajuda? Miguel olhou para Ricardo com aqueles olhos que pareciam guardar a sabedoria de um adulto. Vocês falharam na primeira parte, mas passaram na segunda. Segunda parte? Todos perguntaram ao mesmo tempo. A primeira parte é como vocês me trataram quando pensavam que eu era pobre. Vocês falharam. Foram cruéis, preconceituosos, humilhantes, Miguel disse, sem raiva, apenas constatando fatos. O silêncio estava pesado. Cada um ali estava revivendo cada palavra cruel que tinha dito, cada gesto de desprezo que tinha feito. Mas a segunda parte, Miguel continuou, é como vocês reagiram quando descobriram a verdade. E aí vocês passaram com nota máxima. Como assim? Maurício perguntou confuso. Vocês poderiam ter ficado com raiva de mim por ter testado vocês. Poderiam ter dito que foi desonesto da minha parte. Poderiam ter me tratado bem só porque agora sabem que tenho dinheiro. Miguel explicou pacientemente. E não foi isso que aconteceu? Wilson perguntou, genuinamente curioso. Não. Vocês pediram desculpas de verdade. Sentiram vergonha real do que fizeram. E mais importante, vocês entenderam que estavam errados. Miguel sorriu. Isso mostra que vocês têm coração bom, só estavam perdidos. Letícia desabou em choro. Miguel, como você consegue perdoar a gente assim? Eu fui horrível com você. Falei coisas terríveis. Porque o vovô Takeshi me ensinou que pessoas boas às vezes fazem coisas ruins. Mas quando percebem que estão erradas, elas mudam. E vocês mudaram. Miguel respondeu, caminhando até Letícia e colocando a pequena mão no braço dela. O gesto da criança consolando o adulto que a tinha humilhado era de uma beleza que partia o coração. Todos ali perceberam que estavam presenciando algo raro, perdão verdadeiro. Agora vocês querem saber por que eu escolhi este banco para fazer o teste? Miguel perguntou, mudando o tom para algo mais alegre. Por quê? Maurício perguntou, secando os olhos. Porque eu pesquisei. O Banco Metropolitano tem a reputação de ser elitista, de só tratar bem quem tem dinheiro. Se eu conseguisse mudar vocês, poderia mudar qualquer lugar do mundo. A afirmação era ao mesmo tempo um elogio e uma crítica devastadora. Eles eram conhecidos pelo pior motivo possível. E conseguiu, Ricardo admitiu. Conseguiu nos mudar completamente. Ainda não terminei, Miguel disse, voltando a sentar na cadeira. Agora vem a parte mais importante do teste. Tem mais?
Wilson perguntou, impressionado. Claro, qualquer um pode pedir desculpas. Qualquer um pode chorar e dizer que mudou. A verdadeira mudança se prova com ações, Miguel disse, com aquela sabedoria que continuava impressionando todos. Que tipo de ações? Maurício perguntou intrigado. Miguel olhou ao redor, para cada pessoa que estava ali, e disse: vocês vão me ajudar a construir o Instituto Takeshi, mas não só com dinheiro ou trabalho. Vocês vão mudar a forma como tratam todas as pessoas que entram neste banco. Como assim? Letícia perguntou. A partir de hoje, toda criança que entrar aqui vai ser tratada com respeito. Todo adulto mal vestido vai ser atendido com dignidade. Toda pessoa simples vai receber o mesmo tratamento que vocês dariam para um milionário, Miguel explicou. Isso é uma revolução, Maurício murmurou impressionado. É o que o vovô Takeshi chamava de revolução do coração. Quando você muda por dentro, muda o mundo ao seu redor. Miguel sorriu. Ricardo se ajoelhou na frente de Miguel, ficando na altura dos olhos da criança. Miguel, eu te prometo que nunca mais vou julgar ninguém pela aparência. Você me ensinou a lição mais importante da minha vida. E eu prometo que vou ensinar isso para todos os funcionários do banco, Maurício acrescentou, emocionado. E eu prometo que vou cuidar pessoalmente para que isso aconteça, Letícia disse, ainda com os olhos cheios de lágrimas. Miguel olhou para cada um deles, viu a sinceridade nos olhos e a sentiu satisfeito. Agora sim vocês passaram no teste completo. Bem-vindos à Revolução do Coração. Naquele momento, algo mágico aconteceu no Banco Metropolitano. Não era só sobre dinheiro, contas ou investimentos. Era sobre pessoas descobrindo que podiam ser melhores do que imaginavam. Era sobre uma criança de 12 anos ensinando adultos a serem humanos de verdade. E o mais incrível, aquilo era só o começo da transformação que Miguel ia provocar no mundo. 3 semanas se passaram desde aquele dia que mudou tudo no Banco Metropolitano. Miguel não tinha voltado ainda, mas sua presença era sentida em cada canto daquele lugar. Maurício havia chamado reunião geral com todos os funcionários e contado a história completa. A reação foi de choque, vergonha e principalmente transformação. Ricardo estava atendendo uma senhora idosa, Dona Mercedes, que veio sacar sua aposentadoria. Ela vestia roupas simples, chinelos gastos e carregava uma sacola de feira. Antes do encontro com Miguel, Ricardo mal olharia na cara dela. Agora ele se levantou quando ela chegou, puxou uma cadeira e perguntou como poderia ajudar. Meu filho, Dona Mercedes disse surpresa. Nunca me trataram assim bem aqui. Sempre fui só mais uma na fila. Dona Mercedes, Ricardo respondeu com um sorriso verdadeiro. A senhora é muito importante para nós. Como posso fazer seu dia melhor? Do outro lado do banco, Letícia estava atendendo um jovem de 18 anos, Lucas, que queria abrir sua primeira conta. Ele trabalhava como entregador de pizza, vestia uniforme simples e estava nervoso porque nunca tinha pisado num banco antes. Relaxa, Lucas, Letícia disse gentilmente. Vamos resolver tudo devagar. Conta pra mim quais são seus sonhos. Quem sabe a gente encontra produtos que te ajudem a realizá-los. Lucas ficou emocionado. Senhora, a senhora está falando sério? Ninguém nunca perguntou sobre meus sonhos. Estou. E pode me chamar de Letícia. Somos parceiros agora. Wilson, o segurança, estava conversando com 2 crianças de rua que tinham entrado pedindo água. Antes, ele as expulsaria imediatamente. Agora, as levou até o bebedouro, deu água e ainda ofereceu os biscoitos que ficavam na recepção. Vocês estudam? Wilson perguntou com carinho. Não, tio, a menina menor respondeu. A gente não tem casa, não tem escola. Como vocês se chamam? Eu sou Amanda, e esse é meu irmão Pedro. Wilson sentiu o coração apertar. Lembrou de Miguel contando como vivia na rua, e uma ideia surgiu na cabeça dele. Vocês querem conhecer uma pessoa muito especial? Um menino que passou pelo que vocês estão passando e hoje está mudando o mundo? Nesse momento, a porta do banco se abriu e Miguel entrou. Mas dessa vez, ele estava diferente. Usava roupas bonitas, tênis novos, cabelo cortado, mas mantinha aquele sorriso doce e os olhos cheios de bondade. Nas mãos, carregava uma pasta executiva que parecia grande demais para ele. Miguel! Ricardo gritou, correndo até ele. Que alegria te ver!
Todo o banco parou. Funcionários largaram o que estavam fazendo, clientes olharam curiosos e Amanda e Pedro ficaram impressionados vendo um menino ser tratado como celebridade. "Oi, pessoal", Miguel disse, cumprimentando cada um com carinho. "Vim aqui porque tenho novidades incríveis para contar." "Que novidades?", Maurício perguntou, aparecendo da sala dele. Miguel abriu a pasta e tirou alguns papéis. O projeto do Instituto Takeshi saiu do papel. Consegui a aprovação da prefeitura, comprei o terreno e a construção começa semana que vem. "Sério?", Letícia perguntou emocionada. "Sério. Mas tem uma coisa ainda melhor", Miguel sorriu. "Lembram que eu falei que ia testar outros lugares?" "Lembra?", Ricardo confirmou. "Testei mais 23 empresas na cidade. Bancos, lojas, restaurantes, escritórios", Miguel contou tirando uma pasta da bolsa. "E sabem quantas passaram no teste?" "Quantas?", todos perguntaram juntos. 3, Miguel respondeu. E a decepção foi geral no rosto de todos. "Só 3?", Maurício perguntou triste. "Pois é. Das 23, apenas 3 me trataram bem quando eu estava vestido de pobre. Isso significa que vocês estão entre os raros que realmente mudaram", Miguel explicou. "E as outras?", Wilson perguntou. "Ah, essas vão ter uma surpresa", Miguel disse com um sorriso travesso. "Porque agora vem a melhor parte da história." Miguel abriu outra pasta e mostrou alguns documentos oficiais. "Vocês sabiam que a TechVision, empresa do vovô Takeshi, desenvolve sistemas para mais de 200 bancos no país?" "Sabíamos que era grande, mas não imaginávamos tanto", Maurício respondeu. "E sabiam que agora eu sou o presidente da empresa?", Miguel perguntou calmamente. O silêncio foi total. Uma criança de 12 anos presidindo uma das maiores empresas de tecnologia do país era surreal demais para processar. "Presidente?", Ricardo gaguejou. "O vovô Takeshi deixou tudo organizadinho. Tenho uma equipe incrível de adultos que me ajudam nas decisões grandes, mas as escolhas finais são minhas", Miguel explicou com naturalidade. "E o que isso tem a ver com os testes?", Letícia perguntou curiosa. Miguel sorriu daquele jeito que já conheciam, o sorriso que vinha antes das grandes revelações. "Simples. Todos os bancos e empresas que me humilharam vão perder os contratos com a TechVision." "O quê?", Maurício exclamou. "É isso mesmo. Mandei cartas para todos eles ontem. Contratos rescindidos por incompatibilidade de valores. Algumas empresas vão perder milhões", Miguel disse tranquilamente, como se estivesse falando do tempo. "Miguel", Ricardo disse impressionado. "Isso é uma revolução no mercado." "É a revolução do coração", Miguel confirmou. "O vovô Takeshi sempre dizia que dinheiro é poder, e poder deve ser usado para fazer o mundo melhor." Nesse momento, Amanda, a menina de rua, puxou a barra da camisa de Miguel. "Você é o menino que o tio Wilson falou?" Miguel se abaixou para ficar na altura dela. "Sou. Como você se chama?" "Amanda. E esse é meu irmão Pedro." "Prazer, Amanda e Pedro. Vocês moram onde?" "Na rua", Pedro respondeu baixinho, envergonhado. Miguel segurou as mãos dos dois. "E se eu contasse que vocês vão ter uma casa linda, escola boa e vão aprender a criar jogos no computador?" "De verdade?", Amanda perguntou com os olhos brilhando. "De verdade. Vocês vão ser os primeiros alunos do Instituto Takeshi." As crianças começaram a chorar de alegria. Wilson se emocionou lembrando como ele mesmo tinha tratado Miguel mal no primeiro dia. Agora via aquele mesmo menino oferecendo esperança para outras crianças. "Mas tem uma condição", Miguel disse para Amanda e Pedro. "Que condição?", Pedro perguntou. "Vocês têm que prometer que quando crescerem e ficarem ricos e famosos, vão ajudar outras crianças também. É assim que funciona. Quem recebe amor, passa amor adiante." "Prometemos", os dois gritaram juntos. Miguel se levantou e olhou para todos os funcionários do banco. "Pessoal, tenho um convite especial para vocês." "Que convite?", Maurício perguntou. "Semana que vem é a cerimônia de lançamento da primeira pedra do Instituto Takeshi. Vão estar lá políticos, empresários, jornalistas do país inteiro. E eu quero que vocês sejam meus convidados especiais." "Nós?", Letícia perguntou surpresa. "Vocês. Porque vocês são prova viva de que pessoas podem mudar. De que o coração humano pode ser transformado. Vocês são parte da história", Miguel explicou emocionado. Ricardo se aproximou de Miguel. "Miguel,
Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O vovô Takeshi estaria orgulhoso do que você está fazendo? Miguel olhou pela janela, como se pudesse ver algo que os outros não viam, e sorriu. Ele está orgulhoso. Eu sinto isso todo dia. Toda vez que ajudo uma criança, toda vez que mudo um coração, ele sorri, lá de onde está. Naquele momento, todos no banco entenderam que estavam presenciando algo histórico. Um menino de 12 anos estava mudando não apenas vidas individuais, mas todo um sistema. E eles tinham o privilégio de fazer parte dessa transformação. A revolução do coração havia começado, e nada mais seria como antes. 2 semanas se passaram desde a visita de Miguel ao banco, e a cerimônia de lançamento da primeira pedra do Instituto Takeshi estava marcada para aquela tarde. Ricardo chegou mais cedo ao trabalho, animado com o convite especial que Miguel havia feito. Toda a equipe do banco estava ansiosa para participar do evento que prometia ser histórico. Mas às 9 da manhã, algo completamente inesperado aconteceu. A porta do banco se abriu violentamente e entrou um homem de terno caro, acompanhado de 2 advogados. Era Hiroshi Yamamoto, sobrinho de Takeshi, que morava no Japão e nunca tinha dado as caras no Brasil. Onde está o gerente geral? Hiroshi perguntou em português com sotaque carregado, olhando ao redor com desprezo. Maurício saiu da sala dele, estranhando a movimentação. Posso ajudá-lo? Sou Hiroshi Yamamoto, único herdeiro legítimo de meu tio Takeshi. Vim buscar o que é meu por direito. As palavras caíram como bomba no ambiente. Ricardo e Letícia se entreolharam preocupados. Como assim, herdeiro legítimo? E Miguel? Desculpe, Maurício disse, tentando entender. Mas acredito que houve um equívoco. O senhor Takeshi deixou tudo para Miguel, um menino de 12 anos que ele criou como neto. Hiroshi deu uma risada amarga. Esse é exatamente o problema. Uma criança não pode herdar uma empresa dessa magnitude, especialmente uma criança que nem sequer é da família. Um dos advogados, Dr. Santana, se adiantou. Temos aqui uma liminar judicial contestando o testamento. O menor Miguel Silva não tem capacidade legal para administrar os bens de Takeshi Yamamoto. Ricardo sentiu o sangue gelar. Isso significa que todo o dinheiro, todas as empresas, todos os projetos daquele moleque são ilegais. Hiroshi disse com satisfação cruel. E isso inclui a construção desse tal Instituto Takeshi. Não podem fazer isso, Letícia protestou, mesmo sabendo que não tinha autoridade nenhuma na situação. Miguel está fazendo um trabalho incrível, ajudando crianças. Não me interessa o que ele está fazendo. Hiroshi cortou friamente. Dinheiro não é brinquedo de criança. Meu tio estava senil quando fez esse testamento ridículo. Maurício tentou manter a calma. Senhor Hiroshi, talvez possamos conversar sobre isso. Miguel é uma criança especial. Seu tio o amava como... Meu tio estava doente e foi manipulado por um menino de rua esperto. Hiroshi interrompeu com raiva. Não vou permitir que a herança da família Yamamoto seja desperdiçada em caridade para mendigos. As palavras de Hiroshi eram como punhais. Ricardo lembrou de como ele próprio tinha julgado Miguel pela aparência, mas nunca com tanta crueldade e frieza. Hiroshi nem conhecia Miguel, e já o desprezava completamente. O que vocês pretendem fazer? Wilson perguntou, se aproximando do grupo. Dr. Santana abriu uma pasta. A liminar determina o congelamento imediato de todas as contas ligadas a Takeshi Yamamoto. Isso inclui os recursos do Instituto, a construção, tudo. Vocês vão destruir o sonho de centenas de crianças, Letícia disse, emocionada. Vou salvar o dinheiro da família de ser jogado fora. Hiroshi respondeu sem demonstrar qualquer emoção. Nesse momento, a porta do banco se abriu e Miguel entrou, radiante, carregando alguns balões coloridos e um sorriso que iluminava o ambiente. Ele vinha direto dos preparativos da cerimônia e estava visivelmente feliz. Pessoal, Miguel gritou animado. Vim convidá-los pessoalmente para a cerimônia. Está tudo lindo, vocês vão amar. O silêncio que se instalou no banco foi pesado e constrangedor. Miguel olhou ao redor, notou as expressões tensas e seus olhos encontraram Hiroshi. Você deve ser Miguel, Hiroshi disse com desdém, olhando o menino de cima a baixo. Eu sou Hiroshi Yamamoto, sobrinho verdadeiro do Takeshi. Miguel sorriu inocentemente. Que legal. O vovô Takeshi sempre falava de você.
Dizia que você morava no Japão e tinha muito sucesso lá. Vovô? Hiroshi riu com ironia. Você não é neto de ninguém, garoto. E esse teatrinho acabou. A mudança no rosto de Miguel foi instantânea. O sorriso se desfez. E pela primeira vez desde que conheceram o menino, os funcionários do banco o viram genuinamente abalado. Não entendi, Miguel disse, a voz vacilando. Dr. Santana se adiantou. Miguel, tenho uma liminar judicial que contesta o testamento de Takeshi Yamamoto. Você não pode herdar esses bens. Miguel ficou pálido. Os balões caíram de suas mãos. Mas o vovô Takeshi deixou tudo certinho. Os papéis, o cartório, tudo legal. Legal para um adulto. Hiroshi disse cruelmente. Você é uma criança. Criança brinca com boneco, não com empresa de bilhões. Eu não brinco. Miguel protestou, e pela primeira vez, sua voz saiu alta, desesperada. Eu estudo, trabalho, aprendo, ajudo outras crianças. Ajudar com dinheiro que não é seu, Hiroshi cortou. Isso tem nome, apropriação indébita. A palavra ecoou pelo banco como uma sentença. Miguel cambaleou como se tivesse levado um soco. Ricardo correu para ampará-lo. Miguel, calma, Ricardo disse, segurando o menino pelos ombros. Vamos resolver isso. Como? Miguel perguntou com os olhos cheios de lágrimas. Se eles levarem tudo, o que vai acontecer com as crianças? Com Amanda e Pedro? Com o instituto? O instituto não vai existir, Hiroshi disse sem piedade. E essas crianças que você mencionou vão voltar para onde estavam. Rua é lugar de mendigo mesmo. A crueldade da frase fez Miguel desabar. Ele sentou numa cadeira e começou a chorar. Não como uma criança fazendo birra, mas como alguém vendo seus sonhos serem destruídos. Por favor, Miguel implorou, olhando para Hiroshi. O vovô Takeshi me ensinou que família não é só sangue. É amor, cuidado, carinho. Ele me amou como neto verdadeiro. Sentimentos não valem nada num tribunal. Hiroshi respondeu friamente. Letícia não conseguiu se conter. Como você pode ser tão cruel? É uma criança. É uma criança que roubou minha herança, Hiroshi replicou com raiva. Meu tio construiu aquele império para a família Yamamoto, não para qualquer órfão espertinho que aparecesse. Miguel levantou da cadeira, secou as lágrimas e olhou diretamente nos olhos de Hiroshi. O senhor conhecia o vovô Takeshi? Claro que conhecia. Era meu tio. Quando foi a última vez que o senhor falou com ele? Hiroshi hesitou por um segundo. Isso não vem ao caso. Vem sim, Miguel insistiu, e sua voz voltou a ter aquela firmeza que impressionava. Porque se o senhor conhecesse mesmo o vovô Takeshi, saberia que ele odiava gente gananciosa. Gananciosa? Hiroshi se irritou. Sim, ele sempre dizia que a pior coisa do mundo era gente que só aparecia quando tinha dinheiro envolvido. Que a verdadeira família estava presente nos momentos difíceis, não só na hora de dividir herança. O silêncio que se seguiu foi tenso. Hiroshi estava claramente desconfortável, mas mantinha a postura arrogante. O senhor estava lá quando o vovô Takeshi ficou doente? Miguel continuou implacável. O senhor cuidou dele? Fez as comidas japonesas que ele gostava? Leu para ele quando não conseguia dormir sozinho? Eu moro no Japão, Hiroshi se defendeu. E eu morava na rua, Miguel retrucou. Mas quando ele precisou, eu estava lá. Todo dia, toda noite, até o último momento. As palavras de Miguel ecoaram pelo banco com uma força que nenhum adulto ali conseguiria ter. Era uma criança de 12 anos dando lição de humanidade para um homem feito. Isso não muda nada legalmente. Dr. Santana interveio, tentando retomar o controle da situação. Miguel olhou para o advogado. O senhor tem filhos, doutor? Tenho. E se seus filhos ficassem órfãos e alguém os adotasse, cuidasse deles, amasse eles como pai verdadeiro, o senhor acharia certo o outro parente aparecer anos depois só para tomar a herança? Dr. Santana ficou sem resposta. A pergunta era simples demais e profunda demais ao mesmo tempo. Miguel, Maurício se aproximou. O que você precisa de nós? Como podemos ajudar? Miguel olhou para cada um dos funcionários que tinham se tornado seus amigos. Pessoas que ele havia transformado e que agora queriam defendê-lo. Precisam me ajudar a provar que o vovô Takeshi me deixou tudo porque eu era o neto dele de coração.
Miguel disse, a voz firme apesar das lágrimas. Porque, se não conseguirmos, centenas de crianças vão continuar sem esperança, sem futuro, sem chance. Nós vamos lutar com você, Ricardo declarou solenemente. Até o fim. Podem lutar à vontade, Hiroshi disse com desdém. A lei está do meu lado. Miguel olhou para Hiroshi uma última vez. O vovô Takeshi sempre dizia que existe uma lei maior que a dos homens, a lei do amor. E o amor sempre vence no final. Naquele momento, todos no banco entenderam que estavam prestes a presenciar a maior luta da vida de Miguel, e também que não iam deixar aquela criança enfrentar sozinha a ganância de um homem que nunca demonstrou um pingo de amor verdadeiro. A cerimônia de hoje estava cancelada, mas a luta pela justiça havia apenas começado. 2 meses se passaram desde aquele dia terrível no banco. A liminar de Hiroshi havia congelado todas as contas, paralisado a construção do instituto e deixado Miguel numa situação desesperadora. Mas algo incrível aconteceu durante esse tempo. A cidade inteira se mobilizou. Ricardo havia usado todos os seus contatos bancários para encontrar advogados especializados em direito de família. Letícia criou uma campanha nas redes sociais que viralizou mundialmente. Wilson organizou manifestações pacíficas na frente do fórum. Maurício conseguiu depoimentos de empresários que conheciam Takeshi e poderiam testemunhar sobre o relacionamento dele com Miguel. Mas o mais impressionante foi o que aconteceu com as próprias empresas que Miguel havia punido por passarem no teste. Quando souberam da situação, 23 CEOs apareceram no tribunal oferecendo apoio. Empresários que tinham sido humilhados pelo teste do menino agora queriam defendê-lo. Dr. Henrique, o advogado de Miguel, disse ao juiz: apresento como prova este testamento em vídeo, gravado pelo senhor Takeshi Yamamoto 3 dias antes de sua partida. O tribunal ficou em silêncio absoluto quando a imagem de Takeshi apareceu na tela. Ele estava na cama do hospital, frágil, mas com os olhos brilhantes, segurando a mão de Miguel. Meu nome é Takeshi Yamamoto. A voz dele ecoou pela sala. E estou gravando isto porque sei que um dia alguém vai questionar minha decisão de deixar tudo para Miguel Silva, meu neto do coração. Hiroshi se remexeu desconfortavelmente na cadeira. Essa gravação não estava nos autos que ele havia analisado. Miguel chegou na minha vida quando eu era um velho solitário, amargurado, que tinha dinheiro, mas não tinha amor. Takeshi continuou no vídeo. Ele me ensinou que família se escolhe, não nasce pronta. Me deu os últimos anos mais felizes da minha existência. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel, que estava sentado na primeira fileira ao lado de Ricardo e Letícia. Sei que tenho parentes de sangue, Takeshi disse, olhando diretamente para a câmera. Mas parentes que só aparecem quando há dinheiro envolvido não são família. Miguel esteve comigo na saúde e na doença, na alegria e na tristeza. Ele é meu verdadeiro herdeiro. O vídeo continuou mostrando Takeshi explicando como Miguel havia aprendido a gerenciar a empresa, como dominava a tecnologia melhor que adultos de 30 anos e como tinha um coração puro voltado para ajudar outros. Por isso deixo tudo para Miguel Silva, com a única condição de que use esses recursos para transformar a vida de crianças abandonadas, como ele foi um dia. Takeshi concluiu. Que meu legado seja medido não pelo dinheiro acumulado, mas pelas vidas transformadas. Quando o vídeo terminou, o tribunal estava em silêncio total. Várias pessoas estavam chorando, incluindo alguns funcionários do próprio fórum. Dr. Santana, advogado de Hiroshi, tentou contestar. Excelência, independente dos sentimentos envolvidos, a lei é clara quanto à capacidade de menores para herdar empresas. Foi aí que aconteceu algo que ninguém esperava. Miguel se levantou e pediu para falar. Meritíssimo, Miguel disse com a voz firme. Posso dizer algumas palavras? O juiz, Dr. Roberto Silva, olhou para o menino com atenção. Durante todo o processo, havia ficado impressionado com a maturidade e inteligência da criança. Pode, Miguel. Miguel caminhou até o centro do tribunal e, mesmo sendo pequeno para sua idade, sua presença dominava totalmente o ambiente. Senhor juiz, eu sei que sou criança. Sei que a lei protege as crianças de decisões que podem prejudicá-las. Miguel começou. Mas também sei que existem crianças de 12 anos que são mais responsáveis que adultos de 40.
Murmúrios percorreram o tribunal. A verdade das palavras de Miguel era inegável. Durante esses 2 meses, mesmo sem acesso ao dinheiro, continuei trabalhando. Miguel continuou. Organizei um sistema de voluntários, consegui doações e ajudei 17 crianças a saírem das ruas. Como assim? O juiz perguntou interessado. Amanda e Pedro, que conheci no banco, agora moram comigo na casa que o vovô Takeshi me deixou. Eles estudam, aprendem programação e já criaram um aplicativo que ajuda a localizar crianças desaparecidas. O tribunal murmurou surpreso. Uma criança de 12 anos falando sobre ter adotado outras crianças era surreal, mas a documentação estava toda ali nos autos. Além disso, Miguel prosseguiu, os funcionários do Banco Metropolitano mudaram completamente suas políticas de atendimento. Agora eles tratam todas as pessoas com dignidade, independente de classe social. Ricardo, Letícia, Maurício e Wilson, que estavam na plateia, confirmaram com gestos emocionados. E as 23 empresas que me humilharam durante os testes também mudaram, Miguel disse, virando-se para olhar os CEOs presentes. Agora elas têm programas sociais, tratam funcionários melhor e até criaram um fundo conjunto para financiar projetos sociais. Isso é verdade? O juiz perguntou impressionado. Carlos Mendoza, CEO da maior rede de supermercados da cidade, se levantou. É verdade, meritíssimo. Miguel nos ensinou que sucesso empresarial sem responsabilidade social é fracasso como ser humano. O juiz olhou para Miguel com admiração. Continue, Miguel. Senhor juiz, não posso trazer o vovô Takeshi de volta para defender sua decisão, Miguel disse, a voz embargada. Mas posso mostrar que ele não errou ao confiar em mim. Em 2 meses, sem dinheiro, consegui impactar mais vidas que muitos adultos conseguem em anos. Hiroshi tentou se manifestar. Excelência, isso são apenas... Silêncio! O juiz cortou secamente. Estou ouvindo Miguel. Miguel respirou fundo. O que eu mais quero dizer é que não importa se eu fico com o dinheiro ou não. O importante é que o sonho do vovô Takeshi continue vivo. Se o senhor decidir dar tudo para o senhor Hiroshi, eu aceito. Só peço que ele continue o projeto social. Todos olharam para Hiroshi, que ficou visivelmente desconfortável. Senhor Hiroshi, o juiz perguntou diretamente, o senhor tem interesse em dar continuidade aos projetos sociais iniciados por seu tio? Hiroshi hesitou, olhou ao redor e finalmente respondeu. Não vim ao Brasil para fazer caridade. Vim recuperar o patrimônio da família. A frieza da resposta ecoou pelo tribunal como uma confissão de egoísmo. Mesmo pessoas que não conheciam a história ficaram chocadas com tamanha falta de humanidade. Miguel olhou para Hiroshi com tristeza, não com raiva. Senhor Hiroshi, posso fazer uma última pergunta? Que pergunta? Hiroshi respondeu irritado. Se o vovô Takeshi estivesse aqui agora, vendo esta situação, o que ele diria sobre suas atitudes? A pergunta foi como uma punhalada no coração. Hiroshi sabia exatamente o que Takeshi diria, e não era nada bonito. O juiz se levantou. Vou me retirar para deliberar. A decisão sairá em 1 hora. Durante essa hora, algo mágico aconteceu no fórum. Pessoas que não se conheciam se abraçavam, choravam juntas, compartilhavam histórias sobre como Miguel havia tocado suas vidas. Jornalistas do mundo inteiro transmitiam ao vivo aquela situação única. Uma criança ensinando adultos sobre amor e responsabilidade. Quando o juiz voltou, o silêncio foi absoluto. Após analisar todas as provas, depoimentos e principalmente o testamento em vídeo do Sr. Takeshi Yamamoto, esta corte decide pela manutenção integral do testamento original. O tribunal explodiu em aplausos. Miguel caiu nos braços de Ricardo, chorando de alívio e felicidade. Além disso, o juiz continuou. Determino a criação de um conselho fiscal, composto pelos funcionários do Banco Metropolitano, para acompanhar a gestão dos recursos, garantindo que sejam usados conforme a vontade do testador. E uma última determinação, o juiz disse, olhando diretamente para Miguel. Que este caso sirva de exemplo para o país inteiro de que maturidade não se mede por idade, mas por atitudes. Miguel Silva, aos 12 anos, demonstrou mais responsabilidade social que a maioria dos adultos. 6 meses depois, o Instituto Takeshi Yamamoto foi inaugurado numa festa que reuniu milhares de pessoas.
Miguel, agora com 13 anos, discursou para uma plateia emocionada que incluía políticos, empresários e principalmente centenas de crianças que teriam suas vidas transformadas. Vovô Takeshi, Miguel disse, olhando para o céu durante seu discurso. Sua lição foi cumprida. Mostramos que o amor verdadeiro não termina quando alguém parte. Continua através das vidas que tocamos e dos corações que transformamos. Ricardo, agora diretor administrativo do Instituto, Letícia como coordenadora pedagógica, Maurício como consultor financeiro e Wilson como chefe de segurança, trabalhavam lado a lado com Miguel realizando o sonho de Takeshi. Amanda e Pedro, as primeiras crianças salvas, agora com 14 e 15 anos, já haviam criado 5 aplicativos que ajudavam outras crianças em situação de risco. Eles eram a prova viva de que uma oportunidade pode mudar completamente o destino de uma vida. E Hiroshi voltou para o Japão de mãos vazias, mas carregando uma lição que jamais esqueceria. Que família se constrói com amor, não se herda por acaso. No final daquele dia especial, Miguel visitou o túmulo de Takeshi pela primeira vez desde o julgamento. Colocou flores frescas e sussurrou: "Vovô, conseguimos. Sua revolução do coração está espalhada pelo mundo inteiro. E isso é só o começo." Uma brisa suave balançou as folhas da árvore ao lado do túmulo, como se fosse Takeshi dando sua bênção final. Miguel sorriu, sabendo que havia cumprido a promessa mais importante da sua vida. Provar que o verdadeiro valor de uma pessoa não se mede pelo que ela possui, mas pelo que ela faz pelos outros. E assim, a história do menino que chegou ao banco vestido de pobre e saiu transformando o mundo se tornou lenda. Uma lenda que ensina que jamais devemos julgar alguém pela aparência, porque podemos estar desprezando um anjo disfarçado. Pero yo lo único que quiero este martes es que salgan a ganar y se saquen la mierda. Nada más, solo pido eso, ¿no? Ya después puede pasar cualquier cosa, pueden meter goles y todo, pero si salen, me muestran la actitud que se quieren sacar la mierda por el club, yo soy muy feliz, boludo. Yo voy a ser el bolivarista más feliz del mundo, ¿no? Y creo que es un regalo que nos merecemos. Además que económicamente nos va a ayudar mucho el ganar este partido, ¿no? Bueno, muchachos, puta madre, ¿dónde están las declaraciones de Martins? No encuentro, che. ¿Alguien la tiene? Martins hoy. Ahí está. Uno de los más emotivos que yo recuerdo. ¿Qué más? ¿Qué más, muchachos? No me acuerdo más. A ver, pero bueno, lo vamos a hacer el día de mañana, ¿les parece? Lanús, bebé. Pero lo hacemos el día de mañana porque hoy no va a alcanzar el tiempo, la verdad. No va a alcanzar el tiempo. Perdón por perder tan tarde, la verdad. Pero sinceramente, con la rutina que estoy teniendo estas semanas, se me hace muy cansador y la verdad estoy aprovechando al máximo tirarme a mi cama y poder descansar, sinceramente. Así que espero que respeten eso, bebés. Pero creo que ya la próxima semana, desde este lunes, vamos a tener horarios. Y creo que va a ser 9 de la noche los streams. Yo creo que sí, creo que estábamos hablando la anterior semana de eso, así que nos vamos a poner horarios que vamos a aprender 9 de la noche y creo que está muy bien. Y lo vamos a hacer, obviamente si hay algún partido de por medio y es a las 8 y todo eso. Сейчас зайдем, посмотрим, как у меня трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис, вот этот
среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, ну, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был. И есть, он хороший человек сам по себе. Но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала. О том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, ну, безморальные, ну, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. Ну и это, возможно, как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, но еще воином были, они воинами были, не воевали, да. В любом случае это все такая в основном физическая была работа, типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин. Ну вот, как бы устроиться главное на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов. Это не легкая работа, я не спорю тоже с этим. Но опять-таки, этого зато было достаточно.
человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, то заработаешь. Ну такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну где-то 60, где-то 70, где-то 80, возьмем от 60, наверное, до 120, то есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки, то есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету? Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно. Смотришь другие профессии, другую работу, да,